Olá, alunos, tudo bom? Sou o professor Tiago Coelho, dando continuidade ao nosso curso de Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças. Hoje, com o tema sobre molhos e conservas de hortaliças, vamos abordar dentro desse conteúdo o processamento de picles. Então, qual seria a definição de hortaliças em conservas? Hortaliças em conservas é o produto preparado com as partes comestíveis de hortaliças envasadas praticamente cruas ou sob um pré-aquecimento, reidratadas ou pré-cozidas, imersas ou não em líquido de cobertura apropriado, submetida a um processo adequado, a um processamento tecnológico antes ou depois do fechamento hermeticamente, ou seja, que não tem nem entrada e nem saída de ar, nos recipientes utilizados a fim de evitar a sua deterioração. Então, diante desse conceito ou dessa definição, percebe-se que o objetivo das hortaliças em conservas é aumentar a vida de prateleira dos produtos vegetais através de um método de conservação pelo processo de acidificação do meio. Essas hortaliças em conservas, elas são classificadas, né, em relação aos processos produtivos e também em relação ao vegetal utilizado ou aos tipos de vegetais utilizados, né, para a elaboração desse produto. Então nós temos as hortaliças classificadas como simples, que são aquelas hortaliças em conservas que utiliza apenas um tipo de vegetal para a sua elaboração. Temos também as classificações dos hortaliças em conservas mistas, que são aquelas que vão utilizar dois tipos de espécies de vegetais no mesmo recipiente. E também temos aquela classificada com salada ou miscelânea, que é quando se tem mais de 3 espécies de vegetais no mesmo recipiente, utilizado para a elaboração dessas hortaliças em conservas, certo? Sendo permitido no máximo 5. Então isso aqui é uma classificação quanto ao, né, o tipo de vegetal e a quantidade de vegetal utilizado, e essas quantidades devem estar especificadas na sua rotulagem, né? Hortaliças em conservas simples, mistos ou miscelânea, e identificar, no caso da miscelânea, o vegetal em maior quantidade. Essas hortaliças em conservas, ela também está dentro do conceito de picles, ou os picles são um tipo de hortaliças em conservas, mas na verdade o verdadeiro picles mesmo é aquele obtido pelo processo de fermentação láctea do vegetal, no qual esse vegetal é submerso em uma salmoura de concentração desejada, de acordo com quem está elaborando esse produto. Então, a característica principal para determinar se é um picles ou não é justamente a incidência de uma fermentação lática. Então, o que seria essa fermentação lática? Essa fermentação lática é um processo bioquímico que ocorre realizado por bactérias, no caso aqui as dos gêneros, né, Lactobacillus e o Leuconostox, são bactérias láticas. Essas bactérias presentes no meio, elas vão consumir os carboidratos presentes nos vegetais e, consequentemente, produzir ácido lático. Essa produção de ácido lático faz com que esse pH baixe, né, ou se tenha um pH abaixo de 4,5, que é um pH desejado para quando se trabalha com conserva de frutas, principalmente pela questão da bactéria Clostridium botulinum. Então, os principais vegetais utilizados no processamento de picles, claro que se pode utilizar diversos vegetais, mas os principais são o pepino, tá? As cebolinhas e as couve-flores. Esses são os principais vegetais utilizados no processamento de picles. Nada impede que se possa utilizar outro tipo de vegetal. Então, existem dois processos principais na fabricação dos picles de pepino, que são, quanto ao processo produtivo, que são os picles fermentados em salmoura. Aqui nós vamos tratar exclusivamente do processamento de picles fermentado. E a outra
produto em relação ao processamento é em relação ao picles fermentado em salmoura aromatizada. Então, existe essa diferença entre se a salmoura vai ser aromatizada ou não. O picles fermentado em salmoura sem ser aromatizada, ele é do qual pode ser obtido os diversos picles existentes no mercado, que é o picles azedo, o doces, o mistos e etc. No mercado brasileiro, no entanto, no mercado brasileiro, existe um tipo de produto que, pela adição de vinagres constituído de outros ingredientes e outras misturas, e são adicionados e misturados de vários vegetais. No caso aqui, é bom frisar que esse tipo de produto não ocorre a fermentação, ou seja, sem a ocorrência de fermentação. Então, portanto, esse tipo de produto ele não pode ser considerado picles, né? E sim mais um produto vegetal curtido numa salmoura de vinagre. Isso segundo Gava, em seu livro de tecnologia de alimento. Eu também concordo com Gava nesse conceito, já que a característica principal para se dizer se é um picles ou não é a incidência de fermentação. Então, no caso desses produtos que são considerados como picles, na verdade são mais um produto curtido do que o picles propriamente dito. Então, em relação ao processamento dos picles fermentados, como é que se procede? Nós temos inicialmente uma fermentação em salmoura, certo? O vegetal ele é fermentado numa salmoura, uma fermentação, né, na etapa inicial. Essa fermentação é ocasionada por bactérias láticas, daquele gênero Lactobacillus e Leuconostox, citado anteriormente. Então, após esse processo de fermentação, os vegetais eles sofrem um tratamento. Um deles é a lavagem para reduzir o excesso dessa salmoura, tá? E após esse tratamento, a gente se elabora os picles, né, existentes no mercado, seja o picles doce, ou o azedo, ou o picles misto, ou etc., entre outros picles, né, que você queira elaborar a partir desse processamento inicial. Então, durante esse processo de fermentação lática, existem algumas características da fermentação que devem ser observadas. Seriam elas a evolução dos gases, que isso ocorre a partir do terceiro ao quarto dia de fermentação. A turvação da salmoura. A salmoura aqui, no caso, conforme vai incidindo esse processo de fermentação, ela vai ficando turva. E, consequentemente, uma efervescência também da salmoura resultante da produção de gás carbônico durante esse processo de fermentação. Então, essas são características, né, visuais que podem ser observado durante o processamento de picles, durante esse processo de fermentação lática. Outro aspecto em relação é perguntar, mas o que é a fermentação? A fermentação ela é um processo bioquímico utilizado por micro-organismos, seja fungos ou bactérias, né, com o objetivo de né, produzir energia para do seu metabolismo celular. Então, essas bactérias elas vão consumir os carboidratos presentes nos vegetais, no caso na forma de glicose. Essa glicose ela vai ser, né, convertida em dois produtos intermediários, no qual a gente chama isso aqui de ácido pirúvico, e é a partir desse ácido pirúvico que se produz o ácido lático. Então, uma molécula de glicose vai produzir dois ácidos pirúvicos, que vai produzir duas moléculas de ácido gráfico. Isso aqui é uma síntese do processo de fermentação para entender de onde é que vem essa produção de ácido lático e como ela é gerada a partir do micro-organismo. Então, todo esse processo ocorre no metabolismo celular da bactéria, tá? Onde ela vai consumir esses carboidratos dos vegetais para produzir ácido lático. Né? Na verdade, o objetivo principal dela aqui é a produção energética. O ácido entra como um subproduto do metabolismo celular. Outras características em relação à fermentação está justamente que no processamento de picles, esse é um tipo de fermentação mista. Por quê? Porque ali está envolvido tanto bactérias quanto leveduras e alguns bolores, né, na produção desses compostos. Então, o que é que esses micro-organismos fazem? Eles vão consumir os carboidratos, nutrientes presentes que eles necessitam para o seu metabolismo, e com isso a conversão desses
carboidratos em gases ou ácidos voláteis, ácidos não voláteis e outros produtos presentes resultantes do processo de fermentação. O objetivo principal aqui em relação à produção do ácido lático é que ele seja produzido durante o processamento de picles exclusivamente por bactérias láticas, mas no início da formação ou no início da fermentação, perdão, existe também a produção de ácido lático por enterobactérias, que é outro, né, gênero de bactéria ali diferente das bactérias láticas. E o produto final, ou seja, a característica final da fermentação, o produto encontra-se no ponto final da fermentação quando tiver uma concentração ali de 0,5 a 1% de ácido lático no meio. Então, o início, o fim da fermentação é dada pela essa concentração de ácido lático. Então essa fermentação lática, ela ocorre de diversas fases. Na verdade, são 3 fases que são necessárias para que ocorra esse processamento de picles durante esse processo de fermentação lática. A primeira fase, certo? Ela está relacionada com uma grande quantidade de micro-organismos, como foi citado anteriormente. Então existe bolores, fungos, né, polores, leveduras, bactérias de diversos gêneros. Então existe uma grande competitividade por nutrientes durante essa primeira fase inicial, tá? Isso faz com que essa fase tenha uma duração de 2 dias e no máximo 7 dias. Isso depende, né, das condições de fermentação. Uma característica dessa fase é que durante esse período de fermentação há um aumento da acidez e, consequentemente, uma diminuição do pH da salmoura, né, como estudamos anteriormente lá na relação de pH. Então, quanto mais baixo o valor de pH, mais ácido é o nosso meio. Então, aqui, conforme aumenta a acidez, tem uma redução na escala de pH, isso é esperado. E essa é uma das fases mais importantes, principalmente pela grande quantidade de micro-organismos inicial, porque se não for uma fase que tenha um controle adequado, isso pode causar problemas de fermentação devido a esses micro-organismos indesejáveis e fazer com que isso afete a característica final do produto. A segunda fase de fermentação em relação ao processamento de picles, no caso aqui a gente está relacionando isso para os pepinos, tá? A gente chama de segunda fase ou fase intermediária, tá? É uma fase onde existe uma predominância das bactérias láticas. Aqui nessa situação, as bactérias, devido à concentração de ácido lático, elas já sobrepõem as leveduras presentes ali, já impede que essas leveduras possam causar algum problema ao produto. Então, há uma predominância desse gênero de bactérias. Bactérias láticas, na segunda fase de fermentação, elas já estão dominando o meio fermentativo. Existe um crescimento da acidez total. Então, como relacionado anteriormente, se cresce a minha acidez total, eu tenho um decréscimo do meu pH. E a duração do tempo disso varia de acordo com as características do meio ao qual, né, o micro-organismo está inserido e as condições de fermentação e controle do processo. E nessa fase existe uma predominância da bactéria Leuconostoc spp, tá? Que é a principal bactéria predominante durante a segunda fase intermediária de fermentação lática no processamento de picles fermentado. A terceira fase da fermentação, que já é a fase final do produto, a fase final do processamento. Aqui a gente já não tem mais uma predominância da bactéria Leuconostoc, mas sim bactérias do gênero Lactobacillus, certo? Elas estão predominantes na fase final de fermentação desse produto. A acidez titular nessa fase aqui, ela tem que chegar de 0,5 a 1% de ácido lático, que é como a gente relacionou anteriormente, é a partir de aqui que a gente encerra o processo de fermentação ou processamento de picles. Deve-se tomar cuidado durante esse processamento de fermentação, porque uma baixa produção de ácido lático, ou seja, abaixo de 0,5%, isso pode estar relacionado com a fermentação descontrolada causada por, né, diferentes micro-organismos ou um controle inadequado do processo.
Então, essas fermentações descontroladas, ela pode causar problema durante o processamento de picles fermentados, certo? Produzindo uma baixa quantidade de ácido lático, no caso abaixo de 0,5%. Isso termina sendo uma desvantagem porque quando o senhor tem uma baixa quantidade de ácido lático devido a uma baixa efetividade das minhas bactérias láticas, eu tenho que fazer um acréscimo dessas bactérias, no caso bactérias láticas selecionadas, e isso vai elevar o custo porque eu vou ter que adquirir essas bactérias selecionadas. Então, essas fermentações descontroladas terminam sendo um problema por causa disso. Além da baixa produção de ácido lático, tem a adição ou acréscimo de bactérias selecionadas. Aqui no quadro 1, só a título de conhecimento, nós temos um relacionado às principais bactérias predominantes nos estágios de fermentação. A gente percebe aqui que na fase inicial, a gente tem ali as bactérias Enterobacter aerogenes, a Escherichia intermédio, os bacilos mesentéricos e os bacilos macerães. Na fase intermediária, a gente já tem os Leuconostoc mesenteroides. Nós também temos aqui na fase intermediária a predominância dos Lactobacillus plantarum e os Lactobacillus brevis. Já na fase final, a gente continua com uma permanência dos Lactobacillus plantarum e dos Lactobacillus brevis, mas a gente na fase final tem a presença de uma outra bactéria que seria o Lactobacillus fermente. Então, essas daqui são as principais bactérias envolvidas durante a etapa do processo de fermentação de picles ou durante o processo de fermentação lática de vegetais, porque também existe a fermentação lática do iogurte, que entra outras bactérias, necessariamente não essas daqui, mas aqui a gente tratando de vegetal, essas são as principais bactérias relacionadas a esse processamento e onde ela atua de acordo com as fases do processamento, inicial, intermediária e final. E alguns produtos, né, relacionados dos picles fermentados, como a gente falou anteriormente, que para ser picle tem que passar por um processo de fermentação, e se essa fermentação desse vegetal nessa salmoura não for uma salmoura, né, aromatizada, então a partir dessa fermentação a gente obtém outros produtos que são os picles comuns no mercado. Então um deles é o picles azedo, certo? Ele é azedo por quê? Porque após esse processo de fermentação do picles e retirada do vegetal da salmoura no qual estava submetido ao processo de fermentação, são adicionado, né, um vinagre a esse produto, até cobrir o produto, certo? Esse vinagre ele é adicionado com um teor de 4 a 5% de acidez. E do que é que se espera que ocorra? Que o teor final desse vinagre, ou o teor final de ácido acético presente nesse meio, após esse vinagre, né, interagir com o vegetal e as trocas de osmose ocorrer entre os meios, que baixa ali, ele fica entre 3% de ácido acético. Então a gente adiciona um vinagre com um teor de 4 a 5% de acidez e após as trocas osmose e estabilização do meio, o teor final dessa salmoura de ácido acético tem que estar ali em próximo de 3%. Então isso aqui seria as principais características do picles azedo. O picles doce, certo? Como o próprio nome diz, né? Está relacionado porque se adiciona um vinagre doce. Esse vinagre é doce devido à adição de açúcar, certo? Então, prepara uma solução de vinagre com açúcar e adiciona isso sobre os vegetais fermentados. Aqui, o doce ele pode estar relacionado com uma regulação da acidez. O açúcar ele pode entrar aqui como um regulador de acidez, né? Que é a relação do Brix, a acidez. Porém, ele também entra como um contribuidor de conservação, já que o açúcar tem característica de conservação. Então aqui a gente cria uma barreira, né, para evitar o crescimento de micro-organismos através de ácidos, açúcares, sais e produtos fermentados. Então esse daqui é o picles doce, e a diferença
principal para o picles azedo é justamente essa adição do açúcar para fazer esse vinagre doce. E o outro produto relacionado ao processamento de picles justamente é o picles fermentado com aromatizantes, né? Então isso cria uma característica diferente do produto. Então este é um outro tipo de processo, como foi falado no início da aula, tá? Que para se obter esse tipo de produto, o que é que faz? Faz uma diluição de um vegetal chamado edro em uma salmoura, né? Essa salmoura é diluída em edro. O edro é esse vegetal aqui que parece um pouco com o coentro, né? Ali similar com uma salsinha. Então, dilui essa salmoura nesse vegetal. Pode ser endro, pode ser outros vegetais que você quiser, ou outras especiarias aromatizantes, ou outros aromatizantes, ou outras especiarias. Então, essa calda diluída nesses vegetais, nesses aromatizantes, nessas especiarias, adiciona o picles, né, ou os pepinos para fazer o processo de fermentação e com isso adquirir um produto com uma característica diferente, né, do comum, o qual é comercializado. Então aqui são os principais, né, processos em relação ao picles fermentado. Mais uma vez frisando, para se ser picles tem que passar por processo de fermentação, no qual não é relacionado aos produtos comuns que a gente encontra no mercado, que é apenas, na verdade, ali um vegetal imerso, curtido numa salmoura de vinagre, açúcar e sal, tá? Em relação a outros produtos vegetais que também podem ser obtidos pelo processo de fermentação, que também inclui dentro das hortaliças em conservas, nós podemos aqui citar o chucrute, tá? O chucrute, ele é um produto que vem a partir de uma fermentação completa do repolho triturado, tá? Tritura-se o repolho e bota esse repolho para fermentação. Essa fermentação ela ocorre na presença de 2 a 3% de sal. Como é que se faz isso? No momento que vai preparar os repolhos para fazer o processo de fermentação, você coloca uma camada de repolho, coloca outra de sal, repolho, sal e você vai intercalando isso até o final, tá? A partir de aí, esse é um produto bastante apreciado, principalmente pelos germânicos, os povos alemães ali. A Alemanha é conhecida por consumir bastante chucrute. Esse chucrute, a sua temperatura ótima de fermentação, ela se inclui ali entre 18 e 21 graus Celsius. Isso é a temperatura ideal para que se ocorra a fermentação do repolho aí para a produção de chucrute, né? Ou seja, essa conversão dos açúcares, né, em ácido lático. Esse ácido lático é o qual que vai ser o componente responsável por baixar esse pH e fazer a conservação desse produto. Para se fazer o picles, a gente usa tanque com tampa falsa. O que seria isso? Essa tampa ela tem algumas fissuras e ela é falsa porque ela se move, porque o produto triturado e deposto sob as camadas de sal, ele é prensado e essa prensa faz com que libere o suco celular ou o líquido presente no repolho e esse produto ele fique ali imerso sobre esse próprio líquido do repolho ao qual foi extraído, né, resultante do processo de osmose devido à adição de sal e a prensa do vegetal para liberar a água presente nas suas estruturas celulares. Essa tampa ela deve possuir fissuras, porque é um processo de fermentação, então vai ocorrer a produção de gases. Então essas fissuras na tampa elas servem para que os vapores se exalem e não façam uma pressão no meio. Esse processo ele vai durar aí de 3 a 4 semanas, tá? Então após esse período a gente tem um chucrute ali com pH abaixo de 4,2, que é um pH já seguro em relação à bactéria Clostridium botulinum, que é uma bactéria patogênica que cresce em, né, condições de anaerobiose, já que as conservas de vegetais são produtos que têm ausência de oxigênio.
Então, como o pH de 4,5 é um pH ótimo para o desenvolvimento dessa bactéria, espera-se, né, se trabalha para que todo vegetal, fermentado ou não, toda conserva de fruta ou de hortaliça, ela possua um pH abaixo de 4,5, né? Se não seja por processo, né, bioquímico de fermentação na produção de ácido lático, seja pela adição de ácidos, né, orgânicos avulso ou, né, de acordo com seja necessário com o processamento de cada produto. Então, após esse tempo de fermentação, retira-se, né, drena a massa ali, retira a massa da salmoura de fermentação e faz uma lavagem dessa massa, tá? Para reduzir justamente, reduzir o processo de fermentação e reduzir o excesso de salmoura. Então essa lavagem ela é feita com uma mistura de água e vinagre a 5%. A partir, né, dessa lavagem aqui a gente tem o Pix pronto, do qual pode ser envasado e comercializado, né, ou consumido. Outro vegetal também fermentado, ou, né, que está relacionado ali com as conservas de vegetais, é a azeitona. A azeitona é um fruto da oliveira, ela não é produzida no Brasil. Toda azeitona que tem aqui, ou ela é, né, trazida do Oriente Médio, ou da Argentina, ou dos Estados Unidos, tá? Ela é um fruto que o seu processamento, ou ela é processada em seu estado verde, ou de vez, no máximo de vez ali. Um fruto maduro ele já perde as suas características. Então a maioria das azeitonas elas são processadas no seu estado verde, tá? Elas são colhidas no tamanho máximo. Esse tamanho não está relacionado com a sua ele não está relacionado com a sua ponto de maturação, mas sim com o tamanho máximo dos seus frutos, né? É onde determina a colheita das oliveiras. Então, os produtos ou os frutos, eles são tratados com uma solução de 1 a 2%. Essa solda ela tem por objetivo de reduzir o amargor que é causado por um glicosídeo denominado de oleripoína, tá? Então esse glicosídeo ele causa um amargor, né, no produto, então por isso tem esse tratamento com uma solda de 1 a 2% para reduzir esse amargor do produto, né, causado por esse glicosídeo presente na própria estrutura do fruto. E após esse tratamento com solda, caso, né, essa solda atinja ali 2/3 da polpa, ela pode ser retirada por diversas lavagens com água até uma quantidade segura. Então é dessa forma que é feito o processamento das azeitonas, o preparo das azeitonas para o processo de fermentação. Então, após esse tratamento com solda para reduzir esse amargor, após essa lavagem com água para retirar o excesso de solda, essas azeitonas são submetidas ao processo de fermentação. Então, elas são fermentadas em uma salmoura de 9%, tá? Então, esses 9% aí, quando eles baixarem para 3,5% a 4% de sal em relação à salmoura, corrige de novo essa salmoura para 6,5%, certo? Em relação a 6,5% de sal em relação à quantidade de salmoura que nós temos. Mas a salmoura inicial para a fermentação das azeitonas ela estão ali em torno de 9%. Outra coisa também que acontece durante esse processo é uma queda de pH, certo? O pH da azeitona está ali próximo de 6 inicialmente. No final do processo ele cai para 3, cai a metade do que se tem, né? Devido à produção de ácido lático ali pelas bactérias láticas. Então o teor de ácido lático final desse produto ele está ali em torno de 1,5%. Isso é a proporção de ácido lático presente nesses vegetais, nessas azeitonas fermentadas, tá? E dependendo do processamento tecnológico e do tipo de embalagem, alguns são embalagem em lata de Flandres, os produtos são submetidos ou à pasteurização a 82 graus Celsius ou a um processo de esterilização a 121 graus Celsius por 50 minutos.
Então, isso aqui é uma das principais características em relação ao processamento de azeitona fermentada. Então, pessoal, essa foi mais uma aula sobre o processamento de frutas e hortaliças, do curso de Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças. Hoje nós tratamos do temas sobre molhos e hortaliças em conservas. Falamos dos picles, dos chucrutes e das azeitonas em conservas. Também entendemos hoje que para ser picles é necessário passar por um processo de fermentação. Então, os produtos que tem no mercado aí que se chamam de picles, na verdade é um vegetal curtido numa salmoura ou numa salmoura ali de vinagre, né, sal e açúcar. No demais, pessoal, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.